Olá, seja muito bem-vindo novamente aqui ao canal Violinada. Eu sou o Bruno, faz um tempo já que eu não posto um vídeo falando sobre algo a não ser trading ou algum vídeo meu operando, né? E já faz um tempinho também que eu venho aí especulando alguns vídeos sobre livros que eu tenho lido, né? Não só livros sobre investimentos, mas também tem autoajuda, tem um pouco de biohacking, nutrição, dentre outros assuntos. Hoje eu trago para vocês, vou mostrar aqui na câmera sem o reflexo, esse livro chama A Única Coisa. Comecei por ele, né? Essa que vai ser uma temporada, que é o episódio número 1, digamos assim, de uma série de vídeos que eu vou estar comentando um pouco sobre os livros que eu tenho lido recentemente ou que eu vou estar lendo aí nos próximos meses, certo? Então resolvi começar pela Única Coisa. É um livro muito simples, escrito por dois autores, né? O Gary Keller e também o Jay Papasan. Não sei se eu soletrei da melhor maneira o sobrenome dele, mas este livro aqui foi número 1 do Wall Street Journal, então todos os gurus aí recomendam e tudo mais, desde Tony Robbins até pessoas mais recentes, como Gary Vaynerchuk e tudo mais. Então é um livro bem bacana, fácil de ler, por isso que eu resolvi começar por ele. E o que ele fala? Ele basicamente fala de duas coisas extremamente importantes que dá para se relacionar, obviamente, com o trading, com a função de trader, investidor de maneira geral, que é efeito dominó, ou seja, você não necessariamente brigar para criar um hábito, mas simplesmente começar aqueles baby steps, um ou duas etapas feitas de maneira consistente. Ele fala aqui como se fazer essas duas etapas simples e elas acabam resultando, né, não em uma rotina, em sim em um hábito forte, que ele chama aqui de padrão. Você acaba querendo fazer aquilo se não se sente mal, seja um exercício físico, seja alguma atitude com os seus funcionários, seja alguma atitude em relação a você mesmo, alimentação e tudo mais. E o segundo, que é muito legal também, é a própria regra de Pareto, né? Ou seja, 20% dos seus esforços vão gerar 80% dos seus resultados. Para nós, traders aqui, vamos dizer que 20% das nossas análises, dos nossos trades, gerarão 80% das receitas. Então, como eu sou um cara que gosta muito da maneira de se relacionar com investimentos que o Tony Robbins prega, por exemplo, de você ter ali aqueles retornos exacerbados. O Taleb também fala um pouco sobre isso, mas mais o Tony Robbins, que tem mais propagação aí na mídia, de você ter sempre aquele retorno extremamente absurdo, né, exagerado, assimétrico. Então, a regra de Pareto para mim, para trading, é muito interessante, né? Quem me acompanha aqui no canal viu que eu tive um período ali de lives onde eu tive uma baita dificuldade, porque eu tinha que operar todos os dias, ou pelo menos eu me sentia mais pressionado para estar mostrando para a galera ou para galera, para as pessoas que me acompanham, né, como é meu setup, qual é a minha estratégia. E eu tive não dias bons e não trades que condiziam com aquela estratégia que eu sigo já faz um tempo, né? E aí agora eu tirei um pouco o pé, saí um pouco das lives pelo período eleitoral, aumentou muito a volatilidade, voltei ali a fazer 1 a 2 trades por dia e aí de novo a eficiência subiu muito. Então eu sou um tipo do cidadão que gosta da lei de Pareto aplicada nos investimentos, nas especulações. O que eu faço não chega a ser investimento, né? Porque eu acabo finalizando todas as minhas posições no mesmo dia que eu faço, que eu entro nelas, né? Então é muito mais especulação. E para especulação, Pareto também funciona muito bem. Então eu já fico muito mais ali olhando a melhor oportunidade, ou seja, os 20% de oportunidades para tentar gerar ali 80% do meu retorno no final do mês, no final da semana, no final do ano, certo? Então, muito interessante. Eu fiz algumas anotações aqui, eu vou estar olhando para baixo um pouco, peço perdão porque eu não tenho como colocar uma folha ali, até vou melhorar nos próximos vídeos, vou fazer dessa tela minha aqui, agora está vertical, né? Parece um super tablet, depois eu até mostrar para vocês. Vou fazer dela as minhas notas, né? Mas hoje vai ser no caderninho aqui e também no próprio livro tem algumas coisinhas. Eu anotei aqui alguns pontos importantes, né? Vamos começar um pouco na aplicação para trading. Então, Pareto eu acho que é muito simples, você parar de fazer um overtrading, perdão, não overtrading, overtrading também, mas parar de
escalpelar, digamos assim, que é um termo muito utilizado, fazer operações várias vezes e tentar se ater a algumas operações por dia, né? Então é muito mais análise do que trader. Isso vai muito da personalidade do trader. Então tem trader que gosta ali de scalps rápido e é muito eficiente. Esse livro aqui tem muitas coisas que ele comenta, da qual eu não compactuo, eu não acho que seja aplicável à minha vida, mas eu li. Eu estava aberto a de repente aplicar e tentar treinar e ver por conta, né? E essa pode ser uma delas para você. Se de repente você ganha dinheiro de uma forma matemática do trading, ou seja, você está ali chutando para os 80% para tentar pegar sempre 20% de lucro em cada um dos trades, também, se você tem dinheiro se você recebe dinheiro da sua própria eficácia, meu, ótimo, maravilha. Acho que você tem uma personalidade, uma maneira de operar que de repente esse livro não vai ajudar você. Esse cara aqui vai ser muito melhor para quem de repente não quer ser um trader tão ativo, como é o meu caso. Eu adoro operar, acho que é uma profissão maravilhosa, é um tipo de renda que pode tirar muita gente de uma classe estagnada ali de assalariado, com as contas para pagar, para de repente um baita upside que empreendimento nenhum tem essa potencialidade de você mesmo, do yourself, né? Você mesmo conseguir fazer receita, não necessariamente vendendo para alguém, não necessariamente oferecendo algo, simplesmente especulando. Então, sim, esse cara aqui funciona mais para quem gosta de ficar numa maneira mais passiva como trader. Então, deixa desenhar o dia ou de repente faz a sua análise, liga para o seu agente. Acho que não tem mais investidores que fazem isso, não de varejo, né? Mas você está ali, tem uma segunda atividade ou de repente não quer se posicionar o tempo todo. Tem algum trabalho que se você faz no computador, você deixa a sua análise ali e vai fazer de repente um trade por semana, um trade por mês. Então é mais focado nesse cara. E no decorrer do livro, falando um pouco sobre Pareto ainda, ele dá a regra dos 66 dias ou dos 66 das 66 vezes que você tem que repetir alguma coisa para ela se tornar alguma função ou alguma atitude para ela se tornar de fato um hábito e não uma rotina. Ele fala que rotina é a parte negativa de você estar repetindo coisas ou tarefas todos os dias, e o hábito é o padrão, ele chama também de padrão, que é quando você, ao contrário, quando você não faz ou deixa de fazer, automaticamente você se sente mal, você se sente devendo, essa é a palavra que ele utiliza, e isso é bem verdade. Quando você, por exemplo, eu comecei a meditar faz pouco tempo, né, fiquei lá quase 15 dias no meio da serra de Santana do Parnaíba, aqui em São Paulo, e cara, foi desde dores nas costas e ficar lá sentadinho em posição de lótus, meditando, foi assim, uma coisa muito impactante. A dieta no retiro era totalmente vegana, uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, era comer tanta semente e tanta folha verde na minha vida sem nenhum tipo de carne. Então foi um choque para mim, só que foi intenso, foram 12 dias, volta do silêncio. Para quem quiser mais informações eu vou deixar na descrição desse vídeo, mas foi na Vipassana, para quem conhece. Então foi um evento muito intenso para mim, como o próprio mercado financeiro não deixa de ser, mas para mim a meditação esse retiro por mais de 10 dias, vamos dizer, foi intenso. Só que se eu não chegasse aqui em casa e praticasse meditação, seja 1 hora por dia, seja 20 minutos, seja 10 minutos por dia, acho que o mínimo é 10 minutos, né? Senão fica muito mais visualização do que meditação de fato, não ia adiantar nada, certo? Ia ser um evento que eu conto para os meus amigos e tal, mas não ia trazer um retorno. Então ele bate muito nessa tecla, que se você quiser ter retorno, ele não fala de 21 dias, como eu já tinha lido em outros livros, ele fala de 66 vezes. Né? Para quem é day trader, 66 trades, em uma semana você vai estar ali tirando algum tipo de padrão, mas no meu caso, meditação, seja em alimentação, exercício físico, eu acho que já é um pouco mais difícil, e aí vai demandar ou 66 dias enquanto eu passo um mega avião aqui, ou de repente 66 vezes e você repetindo ali uma mesma tarefa, uma mesma atitude que for. Então muito legal essa regra em 66,
dias. Ele dá alguns exemplos aqui dele e também de alguns alunos ou de alguns clientes que ele logicamente presta consultoria. E aí no livro, para quem comprar, é um valor muito bacana, acessível. Eu acho que, se não me engano, eu paguei R$40 nesse livro. Ele dá alguns exemplos ali para você navegar nesse período de 66 dias sem ficar muito puto da cara e conseguir resistir, como se fosse um backtest pra gente, trader, digamos assim, aquela fase terrível que você não vê dinheiro entrando e você está testando uma coisa que você não necessariamente sabe se é bem sucedido ou não, certo? Mais uma coisinha que eu quero falar. Falei sobre hábito e rotina. Outra coisa importantíssima, essa também não fica só no mundo de trader, né? É sobre você ser generalista versus especialista. Então esse cara aqui, ele acha uma aberração ser multitarefas. Ele acha uma aberração você ser administrador, como eu sou formado em administração, né? Que é basicamente um curso que você aprende um pouquinho de várias áreas. No final você não é especialista como um engenheiro, como um dentista, como um contador, como, enfim, essas profissões mais técnicas, né? E ele diz que você tem sim que ser especialista em alguma coisa. Não importa se você não achou a sua arte ainda, se você não achou a sua paixão. Para de procurar a sua paixão. Apegue-se a uma atividade que, por sinal, te dê algum tipo de renda, como se fosse o trading, por exemplo, ou como se for, sei lá, venda de alguma coisa, de Uber, ou seja, qualquer coisa que te traga algum tipo de retorno. E durante, ele fala, durante os 66 dias, ou durante você estar fazendo essa atividade, o fato de você fazer uma coisa repetitiva, que te dê disciplina e que te dê algum retorno, vai fazer nesse meio tempo você gerar uma renda, né, nesse caso, em países capitalistas, obviamente, gerar uma renda, e que nesse processo árduo, você, ele crava aqui, vai entender qual é a sua paixão. E também vai forçar você a ser especialista em alguma coisa. Então, se de repente você está fazendo uma tarefa que não é a sua tarefa que você entende ser a paixão da sua vida, entenda que ela vai gerar os recursos para que você estude ou para que você pratique no background, ali por trás das cortinas, essa tal tarefa sua, para que você seja um especialista. Então, esquece aquela, trazendo para o trade, né, esquece aquela fórmula de: olha, eu tenho uma estratégia de scalping, eu tenho uma estratégia para swing trader, eu tenho uma estratégia para swing trade, eu tenho uma estratégia para médias, eu tenho uma estratégia para Bollinger, eu tenho uma estratégia para leitura de fita, tape reading. Ele fala, não, você tem que esquecer esse multitarefismo, esses vários setups, certo? E se apegar a um só. E dentro desse você 66 vezes, 66 dias, e ir fazendo o seu jornalzinho desse um único tipo de trading, no nosso caso, e esquece todos os outros. Então ele dá muita ênfase à criação de uma única especialidade e você ir a fundo, porque segundo ele a vida é muito curta para você dividir toda uma estratégia em vários segmentos ou em vários tipos de setups, por exemplo, trazendo para um mundo de trading. E ele diz que é muito mais eficiente você focar em um único e poder mergulhar de forma muito eficiente e muito profunda em um tipo, para nós aqui, em um tipo de setup, certo? E é ele que vai gerar os 20% de esforço da sua vida para 80% de retorno. Então ele diminui o seu esforço e aumenta o seu retorno, porque você tem um único evento para ver no gráfico, um único setup para ver no seu gráfico, ou seja, na fita, ou seja, se você vende camiseta, você vai ali, em vez de pegar os públicos do Brasil inteiro, você vai pegar 20% dos estados, sei lá, vai dar ali um número de 4, 5 estados, vai vender só para 20% do tipo de público, ou seja, tem mulheres e homens de quais idades, 20% desses caras vai ser 15 a 20 anos, então ele vai trazendo várias tomadas de decisões que você tenha no seu negócio. Eu falei de camiseta, pode ser obviamente trading também. Por exemplo, 20% de uma semana vai ser um dia, 2 dias, então você vai tradar só aqueles 2 dias, dentro de qual horário, dentro de qual ativo. Então ele diminui
a gente diminuiria ali muito as oportunidades de negociação trazendo para o trading. Então, novamente, esse livro aqui não é bacana para quem é adepto aos põe no bolso rápido, as negociações rápidas, as especulações de scalping, por exemplo. Você não vai aprender muita coisa aqui não, não tem como aplicar, na minha opinião. Talvez você compre e consiga aplicar. Esse aqui é muito mais para aquele cara que quer diminuir a atividade ativa, digamos assim, e começar a trazer mais renda passiva ou mais recursos advindos do seu próprio esforço de forma passiva, certo? Você vai focar ali em 20% do seu dia, você vai focar em 20% do seu setup para tentar trazer 80% dos resultados. Então é muito interessante. Eu acho que das minhas anotações aqui tem o que ele chama de as 6 mentiras que separam você do sucesso, né? Eu anotei elas aqui, vou falar um pouco sobre elas. Não é tão importante quanto os conteúdos que eu já comentei com vocês, mas vamos lá, agora eu vou trocar, pegar meu caderninho de maternal aqui. Vamos lá. Então a primeira delas é tudo importa igualmente. Então ele é contra multitarefas. Eu sei que hoje prega-se muito, principalmente influencers. Eu acompanho muito o Gary Vaynerchuk, e ele é um dos caras que fala, você tem que trabalhar duro, não importa em quantas coisas, quantas horas. Então tem um certo conflito. Não vou dizer, nada aqui é verdade absoluta. Eu acho que eu consegui tirar bastante coisa porque eu gosto dessa ideia de que você tem que optimizar o trabalho para conseguir ter mais vida social, né? Senão você acaba ficando refém do seu trabalho ali. Então me interessa 20-80 ou 80-20, regra de Pareto. Então ele fala, tudo importa igualmente, é uma mentira. Não, tem específicas coisas que importam muito mais do que outras e você tem que achar, e ele te dá algumas ferramentas, regra de Pareto. Uma delas, você repetir o hábito por 66 vezes ou dias também. Ser multitarefas, então novamente ele repete, ter uma vida disciplinada. Essa é um pouco ambígua, porque várias vezes no livro ele comenta sobre ter disciplina durante esses 66 vezes que você repete uma tarefa, por exemplo. Então aqui eu já não consegui tirar muito conteúdo para mim, certo? Mas ele fala para você trocar essa vida disciplinada que as pessoas pregam por você ser um pouco, como posso dizer, um pouco mais focado, extremamente focado em uma coisa e não em outra, né? E isso pode te tornar uma pessoa não disciplinada, porque você está buscando tão incessantemente por aqueles 20%, por exemplo, que você vai esquecer da disciplina social. Eu tenho que fazer aquele tipo de socialização, aquele tipo de... Então, se contradiz um pouco aqui, quando ele diz ter uma vida disciplinada. Eu não consegui ter muito conteúdo, ou pelo menos aprender alguma coisa realmente que eu passo para vocês aqui. Então pula, assim como ser multitarefas é uma coisa muito relativa, essa disciplina também pulam, e aí eu vou para a quarta aqui, força de vontade está sempre à disposição. Isso é verdade, eu bem sei disso, porque por várias vezes eu me peguei com muita força de vontade, e aí, por exemplo, sentava aqui no computador e falava, não, agora vou bolar alguma coisa mirabolante que vai dar muito certo. E dali no primeiro tombo, no segundo tombo, isso no basquete também acontecia bastante. Eu já falava, putz, tem que mudar isso daí, tem que partir para outra. Então, força de vontade não é uma coisa natural, ou pelo menos é uma coisa natural. A gente tem como estimular a força de vontade, até por alimentação, exercício físico e tudo mais, envolve muito biologia, um pouco de biohacking aí, mas ela é um combustível muito escasso. Então a força de vontade tem que vir da regra de Pareto, tem que vir acompanhada de você repetir os hábitos. Aí ele passa todas as ferramentas para que você não entregue os resultados a favor da sua única e exclusiva força de vontade. Ele diz que é só um combustível ali, um NOS, para você conseguir ficar um pouco mais rápido ali no Need for Speed por um tempo, mas depois acaba muito rápido. Então ele realmente não é muito a favor daqueles caras, você tem que ter willpower para tudo, que é força de vontade. Não, você tem que ter ali só uma pequena, no momento de início do seu projeto, ter força de vontade, mas depois você tem que se precaver para que ela não seja
o principal combustível. Ela, na verdade, tem que ficar descansando ali. E aí ele dá algumas ferramentas que para quem comprar o livro vai poder ler, como você não se apoia tanto na sua força de vontade, mas em alguns hábitos e tal que ele dá no livro. Uma vida balanceada, mais uma vez, ele fala que você não tem que balancear as coisas, ou seja, você tem que focar em 20%, não há muito balanço. Talvez seja isso que ele também linke com a disciplina, né? Porque a disciplina está muito ligada a ter uma vida balanceada, ou ser balanceado, equilibrado. Ele não, ele já fala, olha, você tem que realmente focar nos 20% ali de uma maneira bem forte, bem intensa, e isso vai trazer, teoricamente, uma vida não balanceada. Então, eu entendo esse conteúdo, não foi tão ambíguo quanto a disciplina de fato. E o último deles aqui é grande é ruim. Isso é um estigma muito grande, literalmente, de qualquer pessoa. Eu tenho isso, né? Muitas vezes a gente tem amigos e familiares que falam, olha, aquele cara rico, aquela empresa gigante, é ruim, como que fala, principalmente com político, quando a gente está em período eleitoral, né? Pô, o cara é político, ou seja, um cara grande, ou tem uma empresa tal, então ele é corrupto, então ele não é justo, então ele sonegou imposto, então ele é blá 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 blá. Então, obviamente que quanto mais você estuda sobre esse tal cara, ou essa tal coisa que você acha que grande é ruim, ter dinheiro é ruim e tal, quanto mais você estuda, você chega numa clareza muito maior do que o consenso comum das pessoas, que você para na rua e fala, ele é rico, então ele sonegou imposto, ele é rico, então é uma pessoa ruim, deve ter prejudicado os pobres, é um cara que explora. Não, vários livros falam desse tipo de conceito, né? Mas trazendo um pouco para o trading, não é muito aplicável. Eu acho que mais aplicável, para finalizar aqui o vídeo, eu recomendo esse livro para vocês, porque ele dá os baby steps aqui no livro, ou seja, como que você vai passo a passo conseguindo adquirir consistência sem ser uma coisa extremamente chata, ou seja, você ter ali a sua rotina e trocar ela por hábitos que você realmente... Eu hoje, se eu não meditar de manhã, eu já fico meio chateado comigo, é uma coisa que me pressiona a ser melhor. Não porque todo dia eu aprendo alguma coisa meditando, não, ou saio flutuando por aí, não, nada a ver. Mas é uma coisa que me força a ter aquele momento do dia, a mesma coisa quando eu faço café. Eu faço café todos os dias, e moe, e blá blá blá, porque eu gosto muito de café. E então eu já criei esse hábito, eu não quero mais o café pronto. Por quê? Porque eu quero lá moer, o moedor é manual, e vou lá pegar minhas ervas aqui no quintal, e blá blá blá. Então tem todo um processo que eu sei que é saudável, e também não deixo de meditar quando estou fazendo meu café. Então meditação, eu faço incríveis 23 burps, com 10 squats quando eu acordo aqui mesmo no quarto, lá na minha estação de trading. Então é uma coisa que, pô, por quê? Porque eu li um dos livros aqui, que não está na minha vista, aqui, esse livro do Aubrey Marcus, Own Your Day, Own Your Life, que você tem que fazer algum exercício ali que dê um bump no seu cardio, assim que você acorda, tem vários efeitos biológicos, é um livro de biohacking, né? Então são loucuras nerds aqui. Mas, cara, se eu não tivesse lido esse cara junto com esse outro livro aqui, eu não ia dar muita importância, nem ia saber que tem efeitos biológicos, você está fazendo um HIIT assim que você acorda, nem mesmo de ir para academia em jejum é melhor, ou tem efeitos, não digo que é melhor, né, porque está sempre saindo pesquisas aí, mas assim, dos conteúdos que eu vou lendo aqui, eu não acho na TV, obviamente, não acho em outros jornais aí, pagos por grandes empresas, mas que são coisas que a gente consegue conectar e, principal, a gente treina, a gente pratica e vê se funciona. Então esse cara aqui só reforçou ainda mais Pareto para mim, que sempre foi um cara que eu gostei bastante. E também a leitura é boa porque te encoraja. Então pode ser um livro que você tem na sua estante, que para sempre estar olhando alguns exemplos reais, principalmente para quem tem negócio, né? Para você estar sempre ali dando uma checklist. Ele fala muito sobre checklist também, né? De fazer as listinhas ali. Porque a vida, hoje você tá puta de um sonhador, puta cheio de força de vontade, mas aí dá uma tropeçada e toma um loss e tal, e você vira um monstro. Então tendo esses caras aqui olhando pra você, é importante pra você se policiar, porque
falando de trading, a gente sabe que isso aqui é bem solitário, né? Tirando aí as mesas proprietárias, que você tem uma conversa ali ou outra, ou quem faz, que nem eu fiz, as lives, acaba conversando e tal, senão é você, e você que toma risco, você é tomador de risco, você é tomador das decisões, então lê todos os dias, agora fazendo uma dica geral, né? É importante ler livros sobre hábito, ler livros sobre caras que se deram bem na vida, biografias e tudo mais. É muito interessante porque você acaba aumentando a sua vigilância nas suas tomadas de decisões, porque você é seu chefe. Certo? Ficou bem comprido aqui, quase meia hora de falanças aqui. Vou deixar o link desse livro na Amazon. Eu acho que eu falei um pouco assim, as coisas mais importantes. É lógico que o livro tem 200 páginas, é rapidinho para ler, mas assim, tem muito mais informações, muito mais ferramentas, certo? E cada final de capítulo, ele dá aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Não vou conseguir. Ou vou. Deixa eu ver, calma aí. Aqui. Tá vendo aí? Boas ideias. Então, cada final de capítulo, ele dá aqui o que eles chamam de boas ideias. Essa sim é bacaninhas, porque são coisas extremamente práticas. Então, de repente, você pode encaixar ali na sua vida de estudante, na sua vida de empresário, na sua vida de trader. Dá para você encaixar. E também o que facilita é que as coisas importantes no livro são grifadas. Não sei se vocês vão conseguir ver agora. Certo? Elas já são grifadas. Então, de repente, você quer ter uma leitura dinâmica. Putz, você esmaga esse livro aqui em, vamos dizer, um dia ou dois. Tá? De tão facinho que a leitura tem gráficos, então 200 páginas não é só de texto. Certo, galera? Então, ó, inauguro aqui de forma bem rústica essa playlist. Vou deixar uma playlist lá, livros, para vocês aqui no canal, e também está sendo gravado no Audacity, então vai pro Violinada Trader Podcast, certo? E vou cada vez mais postando coisas para vocês relacionadas a livros, suplementos também, eu tenho que falar um pouco mais. Eu vi que meu vídeo de óleo de crio é um dos vídeos mais famosos desse Violinada 2.0 que comecei há pouco tempo, então me interessa participar, porque tudo está linkado, a performance, a trading e a lifestyle, ser um pouco mais saudável nesse mundo aí que só tem outdoor de Big Mac, né? Beleza, galera? Então fico por aqui, a gente vai se falando nos próximos vídeos aí. Um grande abraço, tchau, tchau. Fala, trader, se você gostou do conteúdo, deixe um comentário para a gente estar avaliando aqui do Violinada, bem como curta e compartilhe, sempre muito importante. Vou deixar um botãozinho em algum lugar aqui para vocês curtirem e compartilharem, sempre nos dá uma força para continuar essa jornada do Violinada. Nos vemos então no próximo vídeo.